as inscrições para o vestibular complementar da UPF seguem abertas. A inscrição é de graça e deve ser feita até 15 de julho pelo site vestibular.upf.br. As vagas são em cursos de graduação e para esse segundo semestre do ano e também e apenas para candidatos que tenham feito o Enem de 2011 a 2014. Outras informações tem aí o e-mail e o telefone que aparecem na tela. O tempo segue encoberto nos próximos dias e não deve chover. Confira a previsão. A previsão do tempo para quinta-feira é de céu nublado sem chuva. A mínima será de 11 graus e a máxima de 16. Na sexta-feira, a previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 9 graus e máxima que não passa de 17. E a Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo segue arrecadando doações na campanha Doe o que você usaria. Mais de 80 mil peças já foram arrecadadas e cerca de 40 famílias buscam todos os dias por doações na Secretaria. Se você quiser doar, os pontos de arrecadação são os 4 CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, que em Passo Fundo ficam nos bairros São José, Vera Cruz, Planaltina e Professor Schiller. Outro ponto de arrecadação são as unidades de saúde, também as secretarias municipais, a própria Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Em um período de crise econômica, é gerando renda que se consegue vencer as dificuldades. Em Soledade, micro e pequenas empresas estão se unindo para ficarem ainda mais fortes. Um lançamento ontem à noite reuniu 12 agroindústrias da região. Uma iniciativa do estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Cored do Alto da Serra do Botucaraí e da UPF, está incentivando micro e pequenos produtores do norte gaúcho. Há 18 anos, Leandro produz salame no interior de Soledade. Há 10, criou uma agroindústria. Atualmente, produz 4 toneladas do produto por mês e fatura 45 mil mensais. O que a gente espera, né, é aumentar nossas vendas, né? E também, como é mais gente, né, que a gente se associou, aí a gente fez uma associação em torno, aí são 12 associados, também para a gente baratear os custos da gente, né, na hora de comprar, assim, as nossas embalagens, né. Desde o ano 2000, já foram criadas 260 redes no estado, que reúnem cerca de 8 mil micro e pequenas empresas, o que resulta em um faturamento anual de 5 bilhões. Essa rede, ela retrata muito bem a economia do nosso estado, a pujança do nosso estado, nossos produtores rurais, a economia solidária, nossos pequenos agricultores que precisam se unir nesse momento de crise em forma de uma rede empresarial. E a partir de agora o nosso trabalho é de expansão, ou seja, agregar a novas empresas às redes já existentes e também desenvolver a capacitação, distribuir cursos, oferecer cursos de capacitação, cursos importantes e necessários para o desenvolvimento das empresas do nosso estado. Nós estamos trabalhando junto deles para fortalecer o grupo e deste grupo nós buscarmos alguns objetivos em comum entre eles, que é, vamos dizer, poder até a questão de expansão do trabalho que eles têm como empreendedores da área da agroindústria. O programa incentiva o crescimento econômico de Soledade e região nos segmentos de agroindústria, agricultores e hortifrutigranjeiros. Importante projeto do governo do estado, da Universidade de Passo Fundo, juntamente com as prefeituras, que proporciona, né, que dá condições de que o pequeno possa permanecer no campo e com uma perspectiva, né, de lucro. A UPF auxiliou os associados da rede por meio de aulas e consultorias. A partir de agora é assessorar, né, as empresas enquanto vigora este convênio. Provavelmente a gente quer renovar o convênio, já ajustamos via Cored, Botucaraí, Governo do Estado, recursos pela consulta popular para ampliar, para um próximo momento, criarmos novas redes. Com esse programa, o Leandro pretende ampliar em 20% a produção de embutidos suínos. Porque hoje a competição no mercado é muito grande, né? Então, quanto mais a gente puder baratear, mais lucro a gente vai ter na frente.
E hoje à noite, em Soledade, será lançado o programa Redes de Cooperação, mas que envolve a indústria têxtil. Além da agroindústria familiar, que você viu aí na reportagem, há outras 2 redes já em funcionamento. Uma que envolve os mercados de Soledade e região e a outra que envolve os empreendedores da área de produção de gemas, artefatos e joias. Mas agora a gente troca de assunto e lhe pergunta o seguinte: quem é que não gosta do cheirinho de um pão que recém saiu do forno? Hoje é o dia do panificador e a gente quer mostrar para você uma iniciativa da Fundação Educacional da Criança e do Adolescente de Passo Fundo. Eles oferecem, entre tantas atividades, um curso de panificação. E para falar sobre essa iniciativa, olha só o que nós temos aqui. Nós convidamos o diretor da Fundação, Júlio Martins Leite. Seja muito bem-vindo. Também estão aqui conosco o instrutor do curso de panificação, nosso professor hoje aqui, Valdir Azevedo. Seja muito bem-vindo. E também a Clemires Casanova, hoje é funcionária da Fundação, foi aluna do curso. Obrigada aí pela presença de vocês. Antes de eu conversar com o Júlio, a gente quer saber da receita, professor. Que pão é esse que o senhor vai nos ensinar a preparar hoje? Nós vamos preparar o pão de 7 ervas. Pão de 7 ervas, igual a esse aqui, que nós já temos a imagem dele. Já, né? Tá pronto, exatamente. Professor, o que precisa para fazer esse pão? Seria farinha de trigo. Aqui nós vamos fazer uma quantidade para 4 kg de farinha. 4 kg de farinha de trigo, 100 gramas de farinha integral. Então você vê aí que o professor já tem a farinha de trigo preparada. Seria uma xícara de chá. Perfeito, mais ou menos uma xícara de chá de farinha integral. Daí a farinha, mais 100 gramas de farinha de centeio. Farinha de centeio, que vai deixar esse pão bem saudável, não é, professor? Vai ser um pouco de... Você pode aí também anotando a receita. Mais 100 gramas de farinha de aveia. 100 gramas de farinha de aveia. E 100 gramas de linhaça. Linhaça também importante para a receita, ficar bem saudável e gostosa, não é, professor? Um pão diet, né? Diet. E light. Light, 100 gramas de quia. Ok. Mais um ingrediente aí chegando. E mais 100 gramas de germe de trigo. O que mais que vai nessa receita, professor? E mais 100 gramas de fibra de trigo. Já o professor vai amassar esse pão aqui ao vivo durante a nossa conversa. Fibra de trigo. Tá, e agora vamos 100 gramas de sal. Vale a dica da xícara de chá, né? Mais ou menos uma xícara de chá. E daí... O que mais que precisa? 40 gramas de reforçador, vamos colocar 4 colheres de reforçador. Reforçador, um ingrediente próprio para quem trabalha com panificação também, né? Ele reforça o glúten da farinha, né? Reforça o glúten, a farinha. O glúten da farinha, né? Quantas colheres, professor? Então, de 4 colheres para 4 kg de farinha. Né? E daí, 120 gramas de fermento instantâneo. Então, 6 colheres rasa. Do fermento instantâneo. Você pode observar aí que a gente tem um pão pronto aqui e também uma massa, né? A versão dessa receita já amassada. O que mais que precisa, professor? Tá, e agora daí vai 200 ml, 100 gramas de açúcar mascavo. 200 gramas de açúcar mascavo. 200 gramas. Perfeito. Açúcar mascavo. Ainda falta água, o azeite. Falta o óleo. Da nossa receita. E seria 200 ml de óleo. De óleo. Estamos quase encerrando os ingredientes aí desse pão de 7 ervas. E 2 litros de água. Perfeito. Professor, com a ajuda da Clemires, o senhor vai preparando essa massa. Já a gente conversa mais um pouquinho. Júlio, a gente fala aí da Fundação Educacional da Criança e do Adolescente, um local que por muitos anos em Passo Fundo a gente chamou de patronato. Hoje, quais os serviços que vocês oferecem? Isso, nós, com o advento agora, ocorreu a transformação, a modificação do nosso estatuto. E a fundação, ele deixou de ser Educação do Menor e passou a ser Fundação Educacional da Criança e do Adolescente. O professor Ilmo, que é o presidente da fundação, que participou e iniciou toda essa transformação. E nós hoje não trabalhamos mais com o sistema de abrigo.
só com o sistema de oficina. No caso, a panificação, nós trabalhamos com 30 vagas. Nós temos o curso de corte e costuras com mais 40 senhoras trabalhando. Nós temos o curso de manicure e nós temos também a oficina de futebol com mais de 60 meninos. Tudo isso é oferecido de forma gratuita à comunidade? Tudo isso é oferecido de forma gratuitamente à comunidade e é uma maneira da Fundação também prestar o serviço e mostrar os seus objetivos para que ela está sobrevivendo. Passamos por tempos, vamos dizer assim, um tanto com dificuldades, mas hoje, com o advento de todos esses trabalhos, nós conseguimos realizar e fazer todo esse trabalho. Bom, importante se destacar que o seu Valdir, no caso, que é o professor, ele é professor há 2 anos com nós, mas ele tem uma experiência de mais de 30 anos de panificador. Então é um aliado à experiência, né, e a capacidade para formar novos profissionais para a comunidade. Que bacana, Júlio. Eu até vou me aproximar um pouquinho mais aqui do professor. Televisão é impressionante, o negócio é mágico, o pão já está na forma, né? Professor, o senhor misturou todos os ingredientes aí. Muitas donas de casa reclamam que nessa época do ano o pão não cresce porque é frio. Sim. Qual é a dica, professor? Reforça um pouquinho mais o fermento e fazer com água temperatura ambiente, né? Que geralmente no verão a gente usa água gelada. Então, pão no verão, água gelada é importante para o pão crescer. Você vai fazer principalmente um processo mecânico, né? Daí, por causa da alta rotação, ele acaba esquentando a massa. Então, tem que pôr água gelada. Mas agora, no inverno, tem que ser água normal, da torneira. O pão desenvolve melhor. Se botar água gelada, ele não vai desenvolver, ele vai custar mais a crescer, né? Quanto mais amassa o pão, mais ele vai crescer ou não necessariamente, professor? Não, ele tem o amassamento certo, né? Até desenvolver as fibras dele para segurar os gases, né? Que dele vai dar o crescimento. Se não desenvolver, não sovar muito pouco, no momento de crescer, aqueles gases que o fermento, que os açúcares formam dentro da massa, eles vão escapar e o pão não fica achatado e não cresce, não desenvolve no forno. Como é que a gente faz para saber se o pão cresceu o suficiente? Eu faço geralmente, pego e faço o que a gente chama na padaria ponto de véu. Pego um pedacinho de massa, às vezes fica um véuzinho, a massa está no ponto. Enquanto não desenvolver as fibras, não. A gente tem aqui um exemplo, né, professor? O pão está na forma, ele precisa dobrar de tamanho. Dobrar de volume, quando ele dobrou o volume dele, já pode colocar para assar. Pode colocar para assar. Como é que faz para o pão dobrar de volume? Aí tem que amassar por quanto tempo, professor? Se é problema fazer em casa, a mão a gente tem que sovar bastante, vai demorar uns 10 minutos sovando. Mas na padaria, porque são de 7, 8 minutos, tá sovado, tá pronta a massa. Tá pronto. E olha que bonito que fica o pão, a gente vai até pegar aqui para mostrar. Eu falei aqui em 7 ervas, são 7 grãos. 7 grãos. 7 grãos, não é? Professor, esse é o pão da receita que você também pode acompanhar pelo Facebook da UPF TV. Na tarde aí desta quarta-feira, você pode pegar essa receita aí e fazer na sua casa. A procura pelo curso é grande, não é, professor? É grande. O curso passado, nós estávamos em torno de 24, 25 alunos, né? Foi até o final do curso, né? A Clemires gostou de fazer o pão, costuma fazer em casa, Clemires, também? De vez em quando eu faço, né? Porque... De vez dá trabalho também um pouquinho, mas né? fica bom e a gente sabe o que está comendo, né? Com certeza. Agora, Júlio, quem optar por fazer este curso, as inscrições estão abertas. Isso. Não custa nada também. Custo totalmente gratuito, as inscrições estão abertas na Fundação Educacional da Criança e do Adolescente. E é importante o pessoal participar na qualificação, no conteúdo, né? Toda sexta tarde. Toda sexta-feira à tarde. E, acima de tudo, se qualificar, mas uma questão de saúde pessoal também, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do curso. Tá certo. Obrigada, Júlio, pelas informações. Obrigada, professora, Clemires também. Obrigada aí também pela sua companhia, né? Se você perdeu alguma informação desta edição do Canal de Notícias, então entra aí no nosso Facebook, acompanhe a nossa programação também por lá. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.